Agora, Prisco, vamos falar da reforma da Previdência, porque é o seguinte, a gente vem elaborando aqui no SBT Media debates com todos os deputados federais de Santa Catarina, eleitos por Santa Catarina, justamente para tratar das mudanças, o que não muda, aquilo que vai alterar a vida das pessoas no que diz respeito à aposentadoria. E hoje a gente tem entrevistas gravadas aqui. Exatamente, e é a quarta rodada e última, reunindo quantos? 14 dos 16 federais. Apenas 2 representantes do PSL, que é Caroline de Toni e Fábio Chochette. Esses não conseguiram compatibilizar suas respectivas agendas com a programação do SBT. Mas hoje, na última rodada, temos 2 gravações. Uma feita por mim, com 2 deputados, Coronel Armando e Carlos Chiodini, e, na sequência, uma entrevista que você fez com Rogério Peninha Mendonça. Vamos, então, acompanhar aí essa última rodada. Muito bem, hoje a última rodada com os deputados federais de Santa Catarina. Em discussão, a reforma da Previdência. Lembrando que hoje, logo mais à tarde, vai ser instalada a comissão especial. Na verdade, até já foi instalada, mas iniciam os trabalhos e verdadeiramente o debate em torno dos pontos da reforma da Previdência na discussão de mérito. Pois muito bem, aqui conosco o Coronel Armando, deputado federal pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro, e também Carlos Chiodini, o deputado federal mais votado do MDB de Santa Catarina. Começaria com o deputado Chiodini. Qual a expectativa para essa discussão que efetivamente será deflagrada a partir de hoje em torno da reforma? Passa como chegou, muitas modificações, qual é a sua percepção? Boa tarde. Boa tarde, Prisco, amigos que nos acompanham aqui no SBT. E como você sabe, o projeto chegou em fevereiro na Casa Legislativa e até então tem tomado conta do cenário. Permeia a discussão nacional, né, em todos os telejornais, redes sociais, a reforma da Previdência, e realmente ele toma o espaço da sua magnitude. É uma discussão importante para a nação, é necessário fazer alguns ajustes, sendo a reforma da Previdência a mãe das reformas. Eu imagino que agora é um momento crucial, é a comissão especial que vai tratar das mudanças, das alterações no texto. E quais as modificações prováveis, na sua avaliação? Eu imagino, eu tenho um sentimento, né, de conversar com outros colegas de diversos estados brasileiros. Eu vejo muito polêmica a questão do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, do LOAS, que é uma política mais social do que previdenciária, mas que ali se inclui, assim como a aposentadoria rural. É um assunto delicado que envolve o êxodo rural, o dia a dia das cidades e que também é uma política social há muito tempo consolidada. Aproveitando essas 2 abordagens, deputado Chiodini, vamos já introduzir o deputado Coronel Armando. São os 2 pontos mais nevrálgicos, não lhe parece? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Prisco. Boa tarde aos telespectadores. Realmente você está correto. Tanto o trabalhador rural como o benefício da prestação continuada são itens que têm lá um lado social. Eu, como vice-líder do governo na Câmara, eu defendo a proposta como ela veio, mas é lógico que ela vai ser discutida no âmbito da Câmara. O BPC, a ideia era antecipar o recebimento. Hoje a pessoa começa a receber mais tarde e trazendo para 60 anos, ele recebendo uma quantidade menor. É lógico que pareceu, poxa, está tirando algo, mas que ele tem uma expectativa de receber mais tarde. Agora, o deputado chegou-se a falar que era um bode na sala, que o governo botou isso para depois ceder, ou não? Não, eu não posso dizer, eu recebi a proposta pronta, junto com todos os outros deputados, nós recebemos pronto, mas são pontos que eu acredito que sim, eles estão para ser negociados. O próprio BPC, ele pode ser uma opção também, se discutiu com o ministro Paulo Guedes a possibilidade da pessoa optar em receber antes, naquela quantidade, ou manter na condição anterior, que era a atual. Então, isso vai tirar um pouco da pressão pelo BPC, que é um discurso daqueles que são contra. O BPC está retirando, está prejudicando a pessoa. Quando você tornar opcional, gera uma dúvida. Eu prefiro receber aqui ou prefiro aguardar para receber. Ser, então, opcional, ao invés de ser compulsório, né? Isso talvez seja um dos aperfeiçoamentos que vai passar. Concorda, deputado Chiodini? Concordo em partes. Eu creio que o BPC é importante para uma faixa de brasileiros, muitas vezes excluídos,
E ele entra num momento que o poder de compra brasileiro está muito baixo. Verdade. Não se faz nada com meio salário mínimo, né? Então tem que se discutir. É um ponto, os critérios, pode haver alguma mudança, mas que se estabeleça alguns E a direitos. questão da aposentadoria rural, deputado Armando? Olha, eu acompanho o trabalho do Ministério da Economia. Esse trabalho foi baseado em expectativa de vida. Quando a pessoa chega aos 60 anos, tanto no meio rural quanto do trabalhador urbano, a expectativa de sobrevida ela é a mesma quase. Então, o trabalhador rural e o trabalhador urbano vão estar, a partir dos 60, com a mesma sobrevida. Então, a ideia do governo considerou a partir de 60 anos e não das condições mais difíceis do cara chegar aos 60 anos e se aposentar. Então, a partir daí, mas é um assunto que é polêmico. Polêmico, né? É polêmico, eu acho que vai ser um dos que vai ter mais discussões na comissão especial, que está se instalando aí, o deputado Marcelo Ramos, e que vai ser o presidente, o deputado Samuel, do PSDB, vão se debruçar muito sobre isso. São 40 sessões que vão discutir muito isso. Agora, outro ponto muito polêmico, deputados, eu gostaria de ouvi-los, é a questão da capitalização. Deputado Chiodini. Eu sou a favor da capitalização, né? Eu creio que ela cria alguns critérios, a empresa que vai fazer a gestão do recurso de capitalização vai ter que garantir a inflação mais 4% de rendimento ao ano. O que me preocupa ainda, que eu entendo que necessita uma maior clareza a prisco do governo, é os recursos que serão alocados do Orçamento Geral da União para esta transição do regime geral para a capitalização. Certo. Né? Explicando de forma mais prática, a base da pirâmide, haverá um ponto de corte que ela vai toda para a capitalização daqui por diante. Ela funciona justamente como uma pirâmide. Os novos trabalhadores, aumenta o número de pessoas, contribui para que os antigos continuem recebendo. Exato. Nesse lapso temporal, né, tem que ver qual será o dispêndio financeiro do governo para aguentar esse tempo. Isso não muda a minha posição quanto à reforma, mas eu creio que precisa ser bem esclarecido, né? Esclarecido essa questão, mas sendo mais objetivo na sua pergunta, a capitalização, eu creio que é uma tendência e que vem a contribuir para um Brasil mais moderno e mais simples e menos burocrático. Concorda, deputado Armando? Eu concordo, eu acho que o Carlos Chiodini explicou muito bem, eu acho que é uma tendência e já, na verdade, hoje muita gente já tem a previdência privada. Muitos que estão no regime geral da previdência já fazem uma previdência privada prevendo que vai haver uma redução dos seus vencimentos. Então, agora nós estamos só fazendo com que todos passem para esse regime com uma transição. Então, acho que a crítica a ele, ela é ainda assodada. Eu acho que tem que ser melhor esclarecido, mas tem que entender que muita gente já tem previdência privada e faz buscando ter mais recursos após se aposentar. Agora, tem também um outro dispositivo que eleva até 22% o recolhimento de alguns setores do serviço público, principalmente aqueles que percebem mais, não apenas no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, Ministério Público. Concordam com esse encaminhamento? Eu sou favorável vinculado com faixas de renda, né? É natural, uma tendência mundial, quem recebe mais pagar mais impostos, contribuir mais, e creio que essa régua é justa. Eu também concordo. Eu acho que a ideia da reforma é cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Nós estamos falando de alguns que recebem mais, vão contribuir mais até para manter sua aposentadoria naqueles que vão entrar na transição com ela, e aqueles que recebem menos vão ter suas alíquotas reduzidas. Então, é justo, sim, que quem ganha mais pague mais e quem receba menos pague menos. Esse é geral. E quem recebe menos é a maioria do pessoal. A maioria das pessoas no regime geral da Previdência recebe de 1 a 2 salários mínimos. Vai ser reduzido para esses as suas alíquotas. Então, acho que é justo e aqueles que ganham mais têm que realmente contribuir mais. Porque a questão da aposentadoria especial ela é questionável, não parece, deputado? Não parecem aos deputados? Sem dúvida alguma, né? Porque me refiro até à condição dos amigos como deputados. Não, eu abri mão, né, até é bom esclarecer, para ficar mais confortável para votar, eu abri mão da aposentadoria especial, eu optei pelo sistema do INSS, né, para fazer parte dessa massa da mudança do Brasil que nós almejamos, né? Eu entendo que a aposentadoria especial dos deputados e outras classes que existem, em que sejam fundos complementares, que o portador também contribui significativamente, mas ele vem em desencontro com o sentimento social, né, que nós vivemos e que
o sentimento de mudança que a sociedade brasileira E o protagoniza. padrão isonômico é fundamental, né, deputado Armando? Eu concordo. Essa aposentadoria especial ela vai ser extinta, né? Nós vamos, só quem tem ou tem algum direito já ela, os demais vão ter todos no limite do teto da Previdência. Então é justo, eu acho que nós não podemos nos furtar, contribuir para isso dentro do sistema que tem que ser mais igualitário. E o país não aceita mais privilégios para alguns setores, né, deputado? Com certeza, eu acho que isso já acabou há algum tempo, deveria ter acabado. Lá na Câmara, a gente está, eu e o Chiodini, estamos vendo lá ideias. Nós pertencemos à Frente da Ética no Combate à Corrupção. Nós não somos contra a imunidade parlamentar, já não existe ela, da forma como se fala. O parlamentar não tem mais essa imunidade, só nas palavras, não de julgamento. Isso ainda existe em outras categorias, mas não tem que realmente mudar. O nosso país está precisando dessas mudanças. Para encerrar, deputado Chiodini, até porque a população foi às urnas e deu uma sinalização clara de que deseja mudanças, né? Comportamentais, inclusive, né? Sem dúvida alguma, né? São dois assuntos que eu gostaria de encerrar aqui citando. Certo. A clareza dos dois Brasis que nós vivemos lá em Brasília. A gente sabe disso, o resultado das urnas mostrou isso. A mesma vantagem que o Bolsonaro ganhou aqui em Santa Catarina, perdeu no Norte e Nordeste. E lá em Brasília é muito visível isso nas bancadas, né? Há sentimentos regionais, há diferenças regionais que influenciam diretamente no posicionamento dos congressistas. Então, o governo precisa conversar muito ainda com o Congresso, garantir essas mudanças e provocar a união social para a gente ter um melhor Brasil, que no final não é bom para o Sul, para o Norte, não há essa divisão, é bom para todos nós e é o que a população espera. Deputado, muito grato pela presença e bom trabalho agora na Câmara nesse momento crucial da reforma da Previdência. Bom, satisfação tê-los aqui. Muito obrigado. Eu não sei se eu ainda posso concluir. Pode, evidente. Assim, a questão da Previdência é matemática. É isso que eu queria dizer. Eu estou na vice-liderança do governo e há sempre uma responsabilidade de quem é governo com as contas públicas. Eu participo de reuniões onde se discute cada lei, qual vai ser o impacto que ela vai ter. E a Previdência, eu comparo, a gente está dentro de um Titanic. Tem sinais que ela vai... claros que nós precisamos mudar a Previdência. O mar é revolto, tem nevoeiro, tem iceberg, e se a gente não fizer isso, em 2 anos, nós não vamos ter mais condições de pagar as contas. Vamos entrar em colapso. Deputado, muito grato. E agora nós vamos acompanhar a entrevista que Rogério Peninha Mendonça concedeu ao colega Fernando Machado. Confira. Muito bem, Prisco. Vamos inserir então no debate a opinião do deputado Peninha sobre a reforma da Previdência. Deputado, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde. Vamos começar assim, ó. O que o senhor pensa que precisa ser modificado nesse projeto atual do governo para que ele consiga ser aprovado na Câmara, deputado? Bem, primeiro, eu quero deixar bem claro a minha posição favorável à reforma da Previdência. Vai votar sim? Vou votar sim, também com algumas ressalvas, mas as ressalvas que eu teria praticamente já estão sendo aceitas, como é o caso do BPC, né, Benefício de Prestação Continuada, que atende a questão dos idosos, dos deficientes físicos e outros deficientes. Porque eles ganham um pouco mais. Exatamente, que estava a proposta do Guedes, que não era ruim, mas já existe uma negociação para mudar esse termo, né? Então está sendo ajustado. E também a questão dos agricultores, que também está sendo alterada, até pela minha condição de engenheiro agrônomo, sem dúvida. Acredito que a categoria de agricultores tem que ter realmente uma diferenciação. O que é ideal para os agricultores? Como eu penso também a questão do professor, certo, que tem que ter um tratamento diferenciado, a questão da segurança, mas também acredito que nessa reforma devemos também atingir a questão das polícias militares, exército e por diante, porque não é justo que eles tenham um tratamento tão diferenciado como está sendo proposto até por parte do governo. Então, o senhor defende igualar? Não igualar totalmente, mas que eles sejam incluídos também em algumas mudanças. A capitalização na prática funciona ou não, deputado? Olha, a capitalização, inclusive nós tivemos uma reunião com o Guedes na última semana lá em Brasília. A proposta que ele está querendo fazer agora, ela passa por uma opção. Tá? Aquela pessoa que está lá, que quer fazer uma opção e vai ter uma garantia do governo. Há uma visão distorcida do que é a capitalização.
Mas eu estou convencido também que é uma coisa boa, é uma questão de estudar. E a proposta vindo agora é mais no sentido de opcional, até para provocar e forçar as pessoas a fazerem a sua poupança. Então a ideia do Guedes não é ruim, e eu vejo também como positiva, principalmente agora ela sendo opcional. Servidores públicos, na sua opinião, como fica a aposentadoria? Olha, o servidor público tem que estar numa vala comum, todo mundo igual. Santa Catarina, aliás, em 2015 já fez isso. Nosso estado já fez a lição de casa. E no Brasil tem que ser tudo igual, não é justo. O servidor público ser uma casta diferenciada, ter estabilidade no emprego, eu acho que é importante que tenha, se aposentar com salário, o mesmo salário que ele estava no dia da aposentadoria, ele conservar pelo resto da vida. Acredito que isso não é justo. Ele tem que ter o mesmo teto de todo mundo, com algumas diferenças em termos de tempo de aposentadoria, coisa que eu vale. Mas tem que entrar assim no pacote. Aliás, é o principal ponto da reforma e é onde está provocando a maior resistência. Porque o funcionalismo público, esse ganha muito bem, a começar pelo judiciário e tudo mais, se mobilizam e têm um poder de barganha muito grande, acabam, de repente, conseguindo voltar tudo ao status quo. Mas eu vou brigar e quero que também o servidor público esteja incluída e que ele realmente, como em Santa Catarina, nós já fizemos, o servidor federal também. Para fechar, onde o governo vai encontrar dificuldade para aprovar essa reforma da Previdência? Onde estão as dificuldades? A dificuldade que eu vejo, né, em termos de resistência, as bancadas de esquerda, PT, PCdoB e o Nordeste. Nós tivemos uma reunião da bancada do MDB com o Guedes, a bancada do MDB do Sul é totalmente favorável. O Nordeste, pela situação diferenciada que eles têm, sem dúvida, vai ter um ponto de resistência muito grande. E o funcionalismo público, que eu falei para ti anteriormente. Funcionalismo público, sim. Esse vai bater bastante para permanecer tudo como está. Mas nós temos que resistir e botar todo mundo na vala comum. Tem chance da reforma não ser aprovada? Não, passa sim. De qualquer forma, passa. Passa, talvez não aquele 1 trilhão que o Paulo Guedes está falando. Talvez 800 milhões. E, aliás, um ponto importante que eu quero dizer. Dessa economia que vai vir, nós queremos uma parte substancial para Santa Catarina, para as aplicações de obras de infraestrutura, 470, 282, 280, 163, portos, aeroportos e assim por diante. Deputado Peninha, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço. Prisco, um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para ti. Muito bem, deputado Rogério Peninha Mendonça, meu caro Fernando, que juntamente com o Espírito de Almin são os dois políticos que têm mais acesso direto ao presidente Jair Bolsonaro. Aliás, Peninha foi o primeiro político do Estado a trazer Bolsonaro para cá. Então existe aí um certo reconhecimento e tomara que isso possa ser importante justamente para o que ele acabou de dizer para você na entrevista. Benfeitorias, obras e investimentos infraestruturais para Santa Catarina.